continuando na nossa ideia e naquele ensinamento que Colossenses traz para a gente sobre a supremacia, sobre a suficiência de Cristo para todas as coisas. Ontem a gente deu uma olhadinha em alguns questionamentos do mundo, algumas coisas que o mundo oferece, mas que nunca serão o suficiente para preencher o coração do homem. O coração do homem tem um espaço que só pode ser preenchido pelo próprio Criador, pelo próprio Senhor, por aquele que sustenta e por aquele que mantém em harmonia as nossas vidas. Essa mais ou menos foi a nossa conversa de ontem, para aqueles que não estavam. Para a nossa vida em caos, Ele mantém em harmonia, Ele mantém, nele todas as coisas subsistem. Para aqueles que procuram um propósito de vida, nós retornamos para a nossa fonte de vida, que é o próprio Senhor, através da Sua palavra, criação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu gostaria de caminhar com vocês um pouquinho mais nesses versículos que nós estudamos ontem, a partir do versículo 15, mas focando no versículo 19 e versículo 20 de Colossenses capítulo 1. Então abra a tua Bíblia, Colossenses capítulo 1, versículo 19 e versículo 20. Acompanha comigo, olha na tua Bíblia, para a gente meditar naquilo que o Senhor tem a falar conosco através da palavra, tá bom? Abra a tua Bíblia aí, Colossenses 1, 19 e 20. E como aqui, esse momento é um momento de EBD, vamos tentar caminhar juntos em algumas coisas que a carta vai nos proporcionar hoje, algumas coisas que vocês tenham a acrescentar também juntamente nessa carta. Diz assim a palavra de Deus: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Esse é o texto que nós vamos dar uma olhadinha. Convido você a orar junto comigo. Deus, muito obrigado por este tempo, muito obrigado pela Tua palavra, e de uma maneira especial queremos lhe pedir mais uma vez que o Senhor fale conosco, não permita que nós tenhamos entrado aqui e saiamos com o mesmo conhecimento, da mesma maneira, mas que pela Tua graça hoje possamos ser impactados mais pela Tua palavra, pela Tua presença, pelo relacionamento que o Senhor nos proporciona através dessa cruz. Nós agradecemos muito por isso e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, a gente deu uma olhadinha na carta ontem, em algumas partes. Eu quero pensar com você um pouquinho sobre essa carta. Essa carta ela foi escrita na prisão por Paulo. Paulo, mais uma vez, escrevendo às igrejas espalhadas. Essa não é uma carta que está destinada apenas a uma igreja, é uma carta circular, é uma carta que deveria ser passada adiante para as outras igrejas. E é uma carta que ela vai fazer um hino de exaltação à pessoa de Jesus, colocando Ele como o supremo sobre toda a criação, sobre todas as pessoas, sobre a igreja. A igreja formada por esse Jesus, sustentada por esse Jesus e resgatada por esse Jesus. Quando a gente olha para capítulo 4, versículo 3, por exemplo, a gente vai ter essa evidência de uma maneira mais simples. Colossenses capítulo 4, versículo 3: ao mesmo tempo orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Versículo 10: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudação, bem como Marcos, primo de Barnabé. E versículo 18, que vai dizer: eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, lembrem-se das minhas algemas, a graça seja com vocês. Então essa é uma carta que Paulo está escrevendo da prisão para a igreja, uma carta que promove a exaltação de Cristo, mesmo diante de uma vida que está sofrendo por causa disso. E isso é muito legal para a gente, isso é muito importante para nós, porque muitas vezes nós estamos em nossas situações de vida das mais diversas possíveis, nós estamos passando por diversos sofrimentos, alguns dilemas de vida, dilemas nos nossos relacionamentos, sofrimentos na nossa sociedade, a gente está envolvido pelos sofrimentos deste mundo. E Paulo, ele escreve uma carta exaltando a pessoa de Jesus, ainda que preso. Tudo posso naquele que me fortalece. Conhece esse texto? Conhece? Paulo está preso. A ideia de que
Paulo estava plenamente satisfeito e preenchido por aquele que dava razão à sua vida e inclusive encorajamento nos seus sofrimentos a continuar servindo e vivendo para Ele. Aquele texto que nós falamos um pouquinho ontem também, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo, ele exalta a pessoa de Jesus, ainda que passando por situações adversas. E uma das coisas que o mundo hoje vai trazer para a gente, querido, se você está em sofrimento, procure conquistas, procure realizações, procure relacionamentos saudáveis, procure isso, procure aquilo, faça isso, faça aquilo. E ainda assim as pessoas não se encontram satisfeitas de maneira nenhuma. E quando a gente olha para as cartas de Paulo, a gente vê um Paulo que ainda que em sofrimento, encontra em Cristo a razão da sua existência. Esse é um grande ensinamento que nós encontramos na palavra do Senhor, pelo testemunho das próprias pessoas que serviram ao Senhor. Hoje em dia as pessoas querem dar cabo ao seu sofrimento, dando cabo à sua vida. Paulo mostra, enquanto eu estiver aqui, eu sei que meu Deus tem um propósito para mim, para realizar através de mim. Ou seja, a minha vida, ela não é uma vida sem sentido, ela não é uma vida que vai acabar e ponto final, não, ela tem um propósito. E eu sei que o Deus que me sustenta nos meus sofrimentos é quem guia isso em meus passos. Essa é uma das evidências que nós encontramos quando descobrimos que Paulo escreve uma carta como essa, falando da maneira que fala sobre o nosso Senhor e Salvador, ainda aqui preso. Ele escreve a algumas pessoas que ele provavelmente não conhecia. Se você for olhar, por exemplo, capítulo 1, versículo 4: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Capítulo 2, versículo 1: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. A igreja de Colosso, ela havia aprendido do amor de Jesus através de Epáfras. Versículo 7 do capítulo 1: vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Paulo, ele está escrevendo do amor de Jesus para aqueles irmãos que ele mesmo não conhecia, falando: queridos, nós temos um Cristo que é Deus, que sustenta tudo e que está diante da igreja, e é a Ele que nós devemos voltar nossas vidas, voltar nossas práticas, voltar nosso interesse. Você não está na igreja por causa de uma religião, você não está na igreja porque a igreja traz bons costumes. Eu lembro, a certa feita, eu tenho um irmão que ele passou por um processo difícil na vida de divórcio, e eu lembro de uma das conversas que eu estava tendo entre ele e a esposa dele certa vez, e eles estavam conversando. A gente pensa em ter filhos, e a gente sabe que o melhor lugar para criar filhos é na igreja. Eles estavam afastados da igreja nesse momento. Eles falaram: a gente precisa voltar para a igreja para poder criar nossos filhos na igreja. Eles tinham uma ideia de igreja, que é um bom ambiente, mas não que Cristo era o motivo pelo qual eles deviam estar junto com o corpo de Cristo. E Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está trazendo essa realidade para a igreja. Ele está falando: queridos, Cristo é o Criador, Ele é a imagem do Deus invisível, a partir do versículo 15 que nós estamos olhando desde ontem. Ele mantém todas as coisas em harmonia, e Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ou seja, todas as coisas estão debaixo do cuidado de Jesus, e Ele é a razão de existência de todas essas coisas. Paulo está escrevendo a carta para eles, falando sobre esse Jesus, que eles precisam se prender cada vez mais. Olha um pouquinho adiante, capítulo 2, versículos 23. Olha comigo aí, antes disso, versículo 20. Diz assim:
Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas, presta atenção nisso, estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. São tradições. É o famoso tradicionalismo. Essas regras têm de fato até uma aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. É interessante a gente olhar para isso aqui e ver o seguinte: Cristo, Ele não nos trouxe para um lugar onde nossas vidas terão bons costumes. Cristo nos trouxe para Ele, para sermos transformados à imagem dEle. Aquela breve referência que nós fizemos, Ele é a imagem do Deus invisível, e Ele está formando em nós a sua própria imagem. Ele não nos trouxe para uma religião. Queridos, vocês não estão aqui seguindo uma religião. Amém? Amém. Nós não somos religiosos. O cristianismo não é religião. Muito longe disso. O que a palavra de Deus nos ensina em Colossenses é que em Cristo nós temos um relacionamento restaurado que nos leva à presença do nosso Senhor como Pai, a Cristo como irmão. Perceba uma coisa aqui: nós não fomos chamados a seguir leis, nós fomos chamados a seguir o Mestre. Nós não estamos presos em regras, nós estamos com as nossas mentes cativas na pessoa de Jesus, para ser como Cristo e transformado à imagem de Cristo. Não manuseie, não toque, não prove. Esqueça isso. Por que eu deixo de fazer ou agir dessa maneira? Por que eu me comporto desse jeito? Não é uma lei que eu estou seguindo, é porque Cristo me deu uma nova vida que não se encaixa mais no padrão que eu antes vivi. Já ouviu aquele negócio muitas vezes, né? Por que você não bebe? Ah, porque minha religião não permite. Queridos, não existe isso aí. Não existe. Eu escolhi não beber porque eu quero viver debaixo do controle do Espírito e não do controle do álcool. Porque eu quero que a imagem de Cristo seja vista em mim e não a imagem do meu coração, impulsionada pelo álcool. A religião não te proíbe de beber. Em Cristo eu tenho um motivo para não fazer isso. A minha vida debaixo do álcool não faz sentido quando eu estou em Cristo. Já viu aquele negócio? Ah, por que você não fuma? Porque minha religião não permite? Não. Porque em Cristo eu entendo que o único Senhor da minha vida é Ele e não a droga. A nossa vida é transformada à medida que nós olhamos para Cristo como aquele que preenche nossos corações. E mais uma vez, vale a gente ressaltar a suficiência de Cristo em nós. A pessoa vai lá: eu preciso ficar calmo, então eu vou fumar. Não, eu preciso ficar calmo. Eu preciso que o Senhor conduza a minha atitude nesse momento. Eu preciso que o Senhor conduza a ira no meu coração neste momento. Eu preciso ser manso como o meu Cristo é. Ou seja, eu começo a olhar para Cristo e ver em Cristo aquele que eu devo ser, pois foi este que me comprou naquela cruz. Percebe isso? A gente consegue caminhar um pouquinho nisso aí. Então é interessante a gente começar a olhar para Cristo como o centro da nossa vida e não Cristo e mais alguma coisa. Cristo é suficiente, Cristo é o centro, é Ele quem transforma o meu coração. Em Cristo a religiosidade foi quebrada. Olha só que interessante, no capítulo 2, veja aí, versículo 9 em diante, diz assim:
Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne. Alguns problemas estavam atingindo a igreja neste momento. A religiosidade, os judaizantes, os costumes estavam sendo acrescentados à igreja. Olha, Cristo é importante para a sua salvação, mas você precisa cumprir com algumas leis que existem na nossa religião, no judaísmo. Você precisa ser circuncidado, você precisa observar dias e anos, você precisa guardar o sábado. Você precisa disso, disso e disso para ser povo de Deus. Mas o que Colossenses vai me mostrar, quando a gente olha para o versículo 9, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, em Cristo está toda a resposta para o nosso relacionamento com Deus. Se você voltar aqui no versículo 19, do capítulo 1, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Ou seja, olhando para a pessoa de Jesus, nós temos tudo o que precisamos para sermos nova criatura. Isso aqui é muito importante para a gente. Se você for folhear algumas páginas dessa Bíblia, você vê o seguinte, capítulo 3, versículo 11. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Ele está apontando a nova vida que nós temos no Senhor Jesus. E no contexto anterior, falando sobre a luta contra o pecado, ele está apontando para Cristo como aquele que é o centro para a solução da redenção da humanidade como um todo. A religião, ela cai por terra. Os bons costumes caem por terra. Os nossos esforços caem por terra. Eu preciso olhar para Cristo para então ter uma nova vida. Dá para perceber um negocinho desse? Dá para a gente caminhar com isso aqui? Se a gente for olhar em alguns outros textos importantes que fazem um paralelo interessante com Colossenses capítulo 1, versículos 19 e 20, eu abriria em Filipenses capítulo 2, versículo 10. Abre tua Bíblia. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Olha o que está escrito aí. Diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. A Cristo toda a humanidade se ajoelhará. Olha para Efésios capítulo 1, versículo 10. Efésios capítulo 1, versículo 10. Falando sobre o mistério da redenção da humanidade, como Deus agiu na transformação e na reconciliação consigo mesmo da humanidade. E diz assim: isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos escolhidos. Em Cristo todas as coisas se centralizam, porque é Ele o motivo de tudo. O que Colossenses traz para nós é a supremacia de Cristo, é a exaltação de Cristo, é a centralidade de Cristo em nossas vidas. E se é assim, também deve ser na igreja. Cristo é o centro. E uma pergunta que eu faço é: a igreja precisa de alguma coisa além de Cristo para ser igreja perfeita? Sim ou não? A igreja precisa de alguma coisa além de Cristo para ser igreja perfeita? Sim ou não? Não? A igreja precisa recorrer
algumas outras coisas, como por exemplo colocar a água em cima da TV, o pãozinho atrás da porta, a reza repetida 13 vezes, 50 vezes. A igreja precisa fazer alguma coisa para ser perfeita e para ser cuidada por Jesus? Sim ou não? A igreja não precisa nada além de Cristo. A igreja, para ser igreja, precisa da banda? Sim ou não? A igreja, para ser igreja, ela precisa do templo? Sim ou não? Não. A igreja, para ser igreja, precisa ter classe de crianças? Sim ou não? A igreja não precisa de nada além de Cristo. Todas as coisas na igreja precisam voltar-se para a pessoa de Cristo, porque Cristo é suficiente. A banda não toca para que seja mais um momento no culto. A banda toca para a exaltação e centralização de Cristo no culto, para que a igreja consiga adorar a Cristo de maneira ainda mais profunda. A classe das crianças existe, não para deixarmos as crianças lá enquanto nós estamos estudando aqui, não, para que as crianças aprendam desde cedo. Existe o centro da existência, que é Jesus. E não são vocês, crianças. Não são vocês. Tudo precisa converger para Cristo. A igreja não precisa de nada além de Cristo. Certa vez eu estava conversando com um pastor, Jairo Cáceres. A gente estava conversando e ele falou: olha, quando eu comecei a pastorear essa igreja, eu comecei a pregar o Evangelho, eu comecei a fazer os acompanhamentos e os discipulados e ensinar a Bíblia e seguir somente o que a Bíblia faz. Muitas pessoas começaram a deixar a igreja com os aconselhamentos e os posicionamentos bíblicos que existem. E grande parte da banda de louvor, do grupo de louvor, estava com sérios problemas de pecado e uma começava a sair. E ele falou: querido, eu não me preocupava se a banda deixaria de existir, porque a Bíblia estava sendo pregada e as pessoas que estavam ali não se encaixavam naquilo que Cristo nos ensina. Se fosse preciso, eu voltaria a cantar hinos sem instrumento algum para exaltar Cristo. Nós temos um salmo inteiro para adorar a Deus. E a ideia basicamente é essa: a igreja não precisa de nada além de Cristo, e tudo que existe dentro da igreja é para trazer a centralidade à pessoa de Cristo. Estamos juntos aqui? Estamos caminhando de uma maneira tranquila aqui? Certo? Estamos olhando para isso. Volta a sua Bíblia ali para Colossenses capítulo 1, versículo 19 e versículo 20. Dê um leve panorama aí na carta de Colossenses. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, aqui vamos fazer um pouco de participação de cada um de nós aqui. Quando nós olhamos para esse texto e olhamos para o contexto, para a carta como um todo, o que isso está querendo dizer? Quando fala, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, o que isso está querendo dizer? Qual é o grande ensinamento? O que isso está trazendo para as nossas vidas hoje? Vamos lá, vamos caminhar junto. O que você percebeu aí? Alguém percebeu alguma coisa? O texto está falando pois o quê? Está ligado ao quê? Contexto anterior, certo? É uma ligação do que está sendo falado antes. O que ele está falando antes? Legal. Cristo como cabeça da igreja, o que mais? No princípio ele estava e criou todas as coisas, o que mais? O que a gente vê aí? Pode falar. A primazia dele em tudo. O que mais?
Não entendi, faz de novo. Ele nos libertou do império das trevas. Libertou do império das trevas. Então, você está voltando até um pouquinho mais aí no versículo 13 do capítulo 1, certo? Interessante, o que mais? O que nós vemos aí? Pois o que? Visto que Ele é antes de todas as coisas, visto que Ele é a cabeça da igreja, visto que Ele é a imagem de Deus invisível, visto que Ele é o primogênito da criação, visto que Ele nos resgatou do império das trevas, Deus colocou em Cristo toda a plenitude. Deus fez de Cristo tudo aquilo que nós precisamos. Capítulo 2, versículo 3: em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Jesus existe a perfeição das nossas vidas e da nossa igreja. Se eu preciso tratar alguma coisa em minha vida, eu preciso olhar para aquele que é perfeito. Se eu preciso tratar alguma coisa na igreja, eu preciso olhar para aquele que é perfeito. E infelizmente a gente olha para a igreja hoje, para várias igrejas, e para a maneira como o evangelicalismo está caminhando. E a gente vê igrejas tentando fazer coisas que funcionam em outros lugares, para trazer mais pessoas. Nós vemos na igreja pessoas tentando fazer shows. Se você for ler um livro que chama Com Vergonha do Evangelho, de John MacArthur, ele vai dar alguns exemplos. Chega-se ao extremo das pessoas fazerem uma simulação de luta para que pessoas que não são da igreja entrem. Vejam aquela, que eu esqueci o nome desse tipo de luta, que a pessoa se joga e comemora com a torcida, e aí faz aquele negócio para trazer as pessoas para dentro. E então mostrar que a igreja é diferente, e mostrar que não. Nós não precisamos desse tipo de coisa. Nós precisamos apontar para Cristo. Chega-se ao extremo de usar da beleza da mulher, da sensualidade da mulher, para atrair pessoas para a igreja. Chega-se ao extremo de fazer show da igreja, show para atrair pessoas de fora da igreja. Eu não estou falando que nosso louvor não precisa ser bom, eu não estou falando que nosso louvor não precisa se aprimorar e ser cada vez mais profissional, mas eu estou falando, o motivo disso não deve ser atrair pessoas, e sim a exaltação de Cristo. Nós não precisamos nada além de Cristo para conduzir a igreja, e nada além de Cristo para trazer pessoas ao nosso convívio, para atrair pessoas para perto de nós. Nós precisamos olhar para Cristo. Versículo 20 vai dizer de maneira muito simples: por meio dele reconciliou consigo todas as coisas. A reconciliação que o mundo precisa, a reconciliação que nós proclamamos, não se encontra nas nossas estratégias, não se encontra nas nossas estruturas, não se encontra na nossa maneira de conduzir um culto mais moderno ou menos moderno, se encontra em Jesus. A mensagem que resgata o homem é Cristo. E é isso que o versículo 19 está falando. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Todas as mazelas da alma são curadas em Cristo, na pessoa de Cristo, no Evangelho. Por que você tem vindo à igreja? O que tem te trazido aqui? Querido, se a resposta não é Jesus, você ainda não encontrou a razão da sua existência. E você provavelmente será frustrado. E em algum momento sairá daqui.
É apenas em Cristo que nós encontramos o suficiente para preencher o vazio em nossos corações. Não é o seu relacionamento, não são os seus amigos, não é a estrutura, não é a maneira como é conduzido, não, é Cristo. Pois nele habita a plenitude. O que podemos conhecer de Deus está em Cristo. E como podemos ser restaurados está em Cristo. E como nosso coração que está em caos pode se encontrar mais uma vez em harmonia, é em Cristo. É exatamente isso que está falando versículos 15 até o versículo 18. Somente em Cristo encontramos essas soluções. Quem você tem buscado para solucionar sua depressão? As pessoas vão dizer, se você não fizer terapia, você não terá cura. Queridos, se você não tiver Cristo, você não terá cura. Você pode usar a terapia como ferramenta, você pode ser acompanhado por um profissional, mas sem Jesus, você não terá o preenchimento do seu coração vazio. Você terá apenas mais uma peça sendo oferecida por esse mundo, que não é suficiente para preencher o seu coração. Se você sofre com o medo de atravessar a rua, com o medo de sair da sua casa, queridos, uma simples terapia não é suficiente para te curar disso. Se Jesus não for aquele que sustenta a tua vida e aquele que você encontra nele, estão contados os meus dias. Eu não vou conseguir caminhar tranquilo. Sempre terá um outro medo a ser vencido. Em Cristo isso é vencido. Meu casamento precisa de terapia do amor. Querido, se eu não olhar para Cristo e aprender como agir como marido e como agir como esposa, meu casamento não será solucionado. Eu apenas colocarei panos quentes e continuarei caminhando naquilo que o meu coração continua me conduzindo. Em Cristo encontramos as soluções para as mazelas da alma e não naquilo que o mundo oferece, porque é em Cristo que habita a plenitude. É em Cristo que está tudo o que precisamos para sermos restaurados. Em mais nada e em mais ninguém. Como você tem caminhado diante disso? Como você tem vencido os seus vícios, seus pecados, suas lutas? Como você tem se relacionado na igreja? Dá para caminhar um pouquinho aqui? Estamos andando junto? Estamos pensando de uma maneira coesa aqui? Sem Jesus, a igreja não é nada. Sem Jesus, esse templo não serve para nada. E se ele não for o centro, tampouco servirá para alguma coisa. Estaremos enganando a nós mesmos. Estaremos lutando com uma força que nós não temos condições de vencer. Percebe? Pensando nisso, a igreja não precisa de mais nada além de Jesus. Alguma pergunta? Alguma questão que nós tenhamos aqui que eu possa ajudar, que eu possa tentar esclarecer a luz de Colossenses? Gostaria de abrir esse momento para vocês. Alguma coisa que nós estamos ouvindo aqui, que nós estamos conversando aqui, que para você não está fazendo sentido e que talvez a gente possa esclarecer um pouquinho mais? Não? Sim. Fala, querida. Pode fazer. Em relação à depressão, Sim. hoje a gente vê muitos pastores, né? Depressão, pessoas assim, de alto escalão, Sim. são conhecedores dentro da comunidade e passam por esse problema da depressão. E às vezes pessoas que são do mundo não têm Jesus como um tratamento para serem cuidados, né? Como você vê essa relação Legal. da parte química, da parte psicológica?
Excelente pergunta, tá? Excelente pergunta. Eu tenho conversado com alguns alunos no seminário e pensado um pouquinho sobre essa questão dos pastores que têm sofrido com a depressão, e pensado um pouquinho em como a depressão tem atingido a nossa sociedade. Temos conversado bastante sobre isso. E os grandes questionamentos que surgem é o que nos leva a uma depressão. Obviamente, nós não podemos falar que toda depressão é um sintoma simplesmente pessoal de circunstância. Existe realmente uma depressão que é causada pelo nosso organismo. Então, a falta de algumas substâncias que são necessárias, serotonina e outras coisas assim, que causam essa situação na vida da pessoa. Obviamente, existem esses casos em que nós precisamos de um acompanhamento médico para que sejamos tratados nisso que nos falta no nosso corpo. Isso nós não temos problema algum. A questão é, quando o sofrimento que nós passamos, a tristeza, entre aspas, profunda que nós temos, que nós não entendemos o motivo pelo qual não é causado pelo nosso organismo isso. E essa é uma das grandes classes que existem hoje. Vou dar um exemplo, por exemplo, minha esposa. Minha esposa, assim que nasceu a Maria Clara, logo no início, a nossa filhinha mais velha, ela teve alguns problemas no seu cabelo. Começou a cair cabelo, teve descamação e por aí vai. E a gente foi para uma dermatologista, né? Fomos para uma dermatologista. E nessa dermatologista, ela começou a atender e conversar com a gente, e a Karen começou a falar o que estava acontecendo. A doutora, ela olhou aquela situação, olha, você tem que usar isso aqui, mas sabe qual é o seu problema? O seu problema é que você está com o início de depressão. E eu vou te receitar um remédio aqui para tratar isso. E ela receitou aqui. Minha esposa, ela começou a se encontrar nas palavras que aquela médica falava. E aí, saindo daquela consulta, a minha esposa olhou para aquela receita médica e falou: amor, eu estou com depressão e eu preciso comprar esses remédios e tudo mais. Isso é ela que conta, não sou eu. Eu não lembro tão bem disso, mas ela disse para mim que na hora eu peguei o papel dela e falei: essa médica é louca, você não está em depressão, essa médica é louca, ela é dermatologista, você não está em depressão, você está passando por um momento muito diferente na tua vida que você nunca passou antes, e que nós vamos passar juntos por isso. Minha esposa disse que naquele momento a depressão dela foi curada. Mas o grande problema hoje da nossa geração é que todo e qualquer sofrimento é depressão. E queridos, nós não aprendemos a lidar com os nossos sofrimentos com remédios. Nós não aprendemos a lidar com as dificuldades da vida com remédios. E a palavra de Deus nos ensina isso. Com as durezas que a vida nos proporciona, com o coração ressentido pelos sofrimentos que temos, nós lidamos com a palavra, onde ela vai dizer para a gente: o Senhor renova a força ao cansado. Onde vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que muitas vezes é causado pela religiosidade, pelas inúmeras leis que existem, que nós estamos sobrecarregados, não conseguimos mais andar debaixo daquilo, e de alguma maneira aquilo nos leva para baixo. E Jesus fala: queridos, todas essas leis não servem para você. Voltando, conversando com alguns amigos e com os alunos do seminário, a grande crise que eu vejo nos pastores, e conversando com alguns pastores, grande parte da crise deles não se encontra num sofrimento causado pelo organismo desregulado, mas por uma vida indisciplinada que não tem relacionamento com o seu Criador, que não se aproxima daquele que é a fonte de vida,
que não tem um relacionamento, mas sim uma profissão, mas sim um monte de obrigações e atividades que ele precisa cumprir, mas que não nos tem alimentado. E Paulo ele vai falar: eu quero conhecer Cristo de todas as maneiras, sofrendo, morrendo, proclamando, vivendo, mas eu quero conhecer Cristo. E a palavrinha conhecer, quando Paulo fala, não é um conhecimento no sentido intelectual, é o conhecimento onde o meu conhecimento de Cristo impacta-me de tal maneira que este conhecimento transforma a minha vida. E muitas vezes o que nós vemos são pastores que, não estou falando de todos, tá bom? Mas são pastores que se prendem nas atividades, preparam sermões, fazem aconselhamentos, recebem pessoas feridas e eles mesmos não têm se alimentado daquilo que traz vida aos outros, que eles estão tanto falando. E chega uma hora que o nosso corpo não aguenta. Chega uma hora que nós não aguentamos. E isso em várias áreas da nossa vida. Não só o pastor. Não só o pastor. Nós vamos acumulando situações na nossa vida sem olhar para o que Cristo nos ensina. E nós nos perdemos naquilo que o nosso coração não aguenta. E então caímos. A gente tem conversado bastante sobre isso. E depressão nem sempre é organismo. Depressão, na maioria das vezes, é nós não sabemos lidar com os sofrimentos que nós temos passado, com as situações que nós temos enfrentado. E por conta disso, os sofrimentos têm tomado conta de nós. Precisamos olhar para Cristo e ver o que Ele nos direciona a viver e fazer para tratar o nosso coração. Certo? Sei que não é uma resposta exaustiva, porque nós não temos tanto tempo para isso, mas a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso depois. Tá bom? E isso exclui-se exclui-se os problemas de fato que o nosso corpo tem, o nosso organismo, o metabolismo, que às vezes está desregulado. Tá bom? Acho que nosso tempo deu já, né, Zaf? Vamos orar ao Senhor, queridos? E vamos colocar diante de Deus nossas vidas neste momento. Pai, muito obrigado, porque de alguma maneira nós temos estudado a Tua Palavra. E Senhor, é muito difícil nós, em pouco tempo que nós temos do nosso final de semana, conseguirmos aprender tudo aquilo que necessitamos de Ti. Não é à toa que a Tua Palavra nos mostra que passaremos a eternidade conhecendo o Senhor. E Deus, nos ajude a conhecê-lo. Não só intelectualmente, nos ajude não só a conhecê-lo por meio do que as pessoas dizem sobre Ti, mas através do que o Senhor nos mostra de Ti na Tua Palavra. Nós precisamos olhar para Ti, Deus. Sem Ti nossa vida não faz sentido. Sem o Senhor não existe uma razão para a nossa existência. E nós queremos nos colocar diante de Ti e falar: Deus, precisamos ouvir e conhecê-lo. Nos ajuda, Pai, para a Tua honra e glória, a caminhar na Tua presença, conhecendo cada vez mais daquele que é o verdadeiro Deus, sustentador, que mantém a nossa vida em harmonia, para a Tua glória e para a Tua honra, que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Azar.